Ficou a faltar no jogo extra do Fora do Baralho do início desta semana uma peça do tabuleiro europeu. António Costa, a ver, vamos se é mesmo uma peça que faz checkmate. Como estamos em contagem decrescente para a discussão sobre o próximo Conselho Europeu, vai ser esta a jogada da semana, na segunda parte do Fora do Baralho. Para já, a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marques de Almeida atribuem as habituais quatro cartas de naipes diferentes, um para cada. Vamos começar com uma carta de copas, Susana Peralta, para as 15 medidas conhecidas precisamente esta sexta-feira à tarde, medidas que foram apresentadas pelo Ministro da Educação para resolver a falta de professores nas escolas. Uma delas é, por exemplo, pagar mais 750 euros brutos para professores que queiram trabalhar até aos 70 anos, mas lá está, são 15 no total, como eu dizia. Sim, são copas para a equipa do Ministério da Educação, o Ministro Fernando Alexandre e também os dois secretários de Estado. Já agora eu devo dizer que, enfim, para fazer uma declaração de interesses, que sou amiga do Ministro e também do Alexandre Homem Cristo, mas enfim, acho que é importante assinalar que de facto tem havido avanços no campo da educação, depois de alguns anos em que parecia que estávamos presos numa espécie de dia da marmota, em que era só más notícias. E de facto aqui parece que há pelo menos um reconhecimento por parte da tutela do enorme problema e do desafio que é a falta de professores, e existe uma espécie de uma medida de urgência, que é esta medida de ir buscar os reformados, não é? Porque no fundo é sabido, isso já tem sido discutido há bastante tempo, que há um problema na formação de professores e que portanto não vai haver, quer dizer, nós estivemos à espera das novas gerações, com a formação no mercado de ensino, no mestrado de ensino e não sei o quê, para serem qualificados para serem professores. Isso vai demora o seu tempo, as pessoas demoram o seu tempo a fazer a formação. O anterior Ministério já tinha aberto a possibilidade de recrutar professores com habilitações próprias, portanto, pessoas que têm a formação, por assim dizer, científica, mas não têm a formação pedagógica, para simplificar. E agora esta equipa então vai com esta ideia de ir buscar os reformados, que é uma excelente ideia. Pronto, obviamente que ainda há aqui coisas que faltam na educação, está bem? Portanto, obviamente que este incentivo financeiro, que as pessoas permaneçam no fundo, não é? Que prolonguem a sua carreira, não substitui um incentivo financeiro que vai ser necessário dar à entrada para atrair novas pessoas, porque, pronto, isto é um problema, realmente é uma solução de curto prazo, é preciso dizer isso. Mas, enfim, eu acho que é muito importante e eu acho que também é bastante simbólico que quando estamos agora a aproximar-nos do final do ano letivo, estas boas notícias que no fundo também eu espero deem aqui alguma tranquilidade para o ano letivo próximo. Vamos lá ver. Pronto, isto tudo está para ver no que é que dá, no sentido em que temos de ver a meta é reduzir a 90% os alunos sem professor, é uma meta ambiciosa. É uma meta muito ambiciosa e que obviamente depende da capacidade, lá está, de ver até que ponto é que as pessoas aderem, não é? Até que ponto é que os professores reformados vão aderir a esta... Enfim, há aqui muitas dúvidas, mas quer dizer, estamos claramente no bom caminho em termos de ter pelo menos uma equipa que está de facto a fazer coisas e que está a reconhecer os problemas, também não meter a cabeça na areia, e portanto desse ponto de vista queria deixar aqui copas para o Ministro Fernando Alexandre e para o Secretário de Estado Alexandre Homem Cristo. O João Marques de Almeida quer assistir. Deve-se estar em mute, João. Desististe? Não, estou aqui, peço desculpa. Eu queria assistir a Susana, porque acho que são umas copas merecidas, mas sobretudo queria sublinhar um ponto que me parece importante, que é esta flexibilidade laboral. Eu sou defensor que se houver reformados que queiram, neste caso, numa situação excepcional, voltar a trabalhar, se têm vontade e capacidade para isso, que devam voltar, tal como sou defensor que se possa ser mais flexível na idade de reforma e dar escolha a algumas pessoas e, sobretudo, se forem necessárias, poderem trabalhar até mais tarde. Nós vivemos numa sociedade que está cada vez mais diversificada e, portanto, acho que devemos ser o mais flexíveis possível. E por isso eu gosto desta medida e associo-me à Susana nas copas. Sim, mas pronto, atenção, vamos ver se os reformados aderem, não é? Embora haja um incentivo financeiro que é consequente, muitas destas pessoas estão muito cansadas, ou seja, nós não devemos descurar a dificuldade que é para muitos dos professores de idade mais avançada. Absolutamente. Eu disse, se tiverem capacidade e vontade, portanto a escolha tem que ser deles. Mas por isso há aqui uma incerteza, não é?
Eu acho que eles devem ter o direito de poder escolher. Não, certamente, isso É estamos só dois de isso. acordo. Outra das medidas é, por exemplo, para os bolseiros de doutoramento que possam dar aulas no ensino secundário, e vão ser criadas ainda 2.000 bolsas para quem queira ingressar em cursos de ensino. Vanessa, posso só contar aqui uma história pessoal de uma amiga minha que Se durante a for num Covid, minuto. é muito rápido, mas é uma amiga minha que durante a Covid estava a fazer um doutoramento no estrangeiro e acabou por ir para Portugal, depois estava a fazer aquilo só um bocado em part-time e de maneira que tinha tempo e começou a ver as notícias da falta de professores e não sei o quê e foi tentar dar aulas. Isto foi antes de ter havido a flexibilização do ano passado que já permitiu às pessoas com habilitações específicas dar aulas, não sei, habilitações próprias, peço desculpa, não sei como é que as coisas mudaram, mas eu lembro-me que era uma pessoa hiper qualificada, era do domínio das artes e não a aceitavam, portanto o sistema de ensino não tinha lugar para ela e de facto isto são coisas completamente absurdas, portanto no momento em que nós temos falta de professores, nós temos obviamente de ser mais flexíveis nas pessoas que aceitamos para dar aulas. E já agora a evidência internacional mostra que os melhores professores não são necessariamente aqueles que são recrutados através daquela via clássica depois da formação, portanto, mestrado de ensino, etc. Portanto, há boa evidência para mostrar que estes métodos de recrutamento, ou digamos, flexibilizar dessa forma, é uma boa medida, desde que acompanhada de uma formação na própria carreira, ou seja, nos primeiros anos em que as pessoas dão aulas, e aí eu devo dizer que era algo que nos estava a fazer falta, e vamos lá ver se esta equipa agora vai levar isso mais a sério, e por enquanto ainda não temos grandes novidades desse lado. A próxima carta, nós passamos diretamente de copas para espadas, para o outro extremo, Jorge Fernandes, e é para a aprovação pelo Parlamento de uma sessão solene anual e evocativa do 25 de novembro, uma data que gera sempre muito debate ideológico e polémica em Portugal. Sim, é verdade, olá Vanessa. Nos últimos anos, as chamadas políticas de memória têm sido cada vez mais utilizadas à esquerda e à direita para fazer política no momento atual. Isto não é uma exclusividade portuguesa, acontece em basicamente todo o mundo. Enfim, aqui em Espanha, para vos dar um exemplo muito recente, no dia a seguir a terem uma derrota eleitoral, novamente o PSOE voltou a fazer uma lei novamente focada no franquismo e na necessidade de resolver alguns problemas ainda simbólicos do franquismo. A memória é utilizada estrategicamente como um elemento de combate político e tribal, digamos assim, para demarcar linhas. Nos últimos 20 anos, infelizmente, a polarização cresceu imenso na sociedade portuguesa e a esquerda conseguiu ressuscitar o 25 de Abril, uma coisa popular, tornou o 25 de Abril uma espécie de nacionalismo cívico, por oposição ao nacionalismo étnico que Portugal nunca teve. E é evidente que o 25 de Novembro foi uma data fundamental para a instauração da democracia em Portugal, embora eu não ache que tenha a importância que muitos querem dar, enfim, por motivos que agora não interessa explicar. Acho que o mínimo de leitura e de análise mostra claramente que 25 de Abril e 25 de Novembro são datas com uma importância radicalmente diferente na história de Portugal. E aquilo que eu lamento, e por isso eu rodei as minhas espadas, é que o PSD, que é um partido do centro e do regime, tenha embarcado numa falsa equivalência histórica entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro, juntando-se ao Chega, à Iniciativa Liberal e ao CDS para marcar uma sessão solene que, obviamente, quando a esquerda voltar ao poder, irá terminar. Não vamos ter quaisquer veleidades sobre isso. E é pena, quer dizer, que façamos da história, sempre que se faz da história um campo de batalha ideológico, os resultados e aquilo que sabemos internacionalmente é polarização, crescentes divisões, uma sociedade cada vez mais fragmentada, porque, enfim, a partir de agora, foi o Rui Tavares até que utilizou de uma forma, acho eu, bastante inteligente, quer dizer, disse uma coisa que é evidente, mas eu confesso que não tinha pensado nisso. E ele disse, bem, a direita já esteve no poder várias vezes em Portugal, no tempo de Cavaco Silva, Durão Barroso, Passos Coelho, e nunca se tinha lembrado de fazer ou de marcar uma sessão solene do 25 de Novembro no Parlamento. Portanto, enfim, o que é que mudou agora? Quer dizer, o 25 de Novembro em 2024 passou a ser mais importante do que o 25 de Novembro em 2012,
quando Passos Coelho estava no poder, ou 2002, 2003, ou 92, 93, e é evidente que isto faz parte de um jogo político maior e de um combate político, e a pena que eu tenho é ver o PSD arrastado para isto, porque o PSD, juntamente com o PS, quer dizer, independentemente daquilo que se diga ou não, são os dois partidos que construíram o regime e que fizeram o que é bom e o que é mau em Portugal, enfim, com todas as coisas que o país tem, mas foram os dois partidos que fizeram o regime, e é pena que não estejam de acordo sobre os momentos fundadores do regime, os seus símbolos e sobre a importância de algumas datas. O 25 de novembro pode ser, admito que possa perfeitamente ser evocado, e possa haver pessoas até que acham muito importante o 25 de novembro, e é certamente uma data importante. Agora, a ideia de que isto pode ter uma equivalência através de uma sessão solene, tal como o 25 de abril na Assembleia da República, quer dizer, isto não tem pés nem cabeça, não é? E, portanto, penso que isto é ceder ao tribalismo e à polarização que partidos à direita do PSD beneficiarão. E quando a esquerda chegar ao poder e acabar com isto, enfim, cá estaremos para ver, e não vai ser bonito. João Marcos de Almeida, estás para mais uma assistência hoje, nada de trunfos até agora. Não, há bocado assisti a Susana. É Agora isso, trunfo e o Jorge, agora? aliás. Agora, não, trunfo o Jorge. Eu fiquei sem perceber o que é que o Jorge estava a dizer, o que é que estava a defender, se é a favor ou se é contra a decisão tomada pelos partidos de direita. Fiquei sem perceber, que ele disse tanta coisa, falou de Espanha e não sei o quê, eu não percebi se ele é a favor. Para mim foi claríssimo que o Jorge foi contra, parece-me evidente que o Jorge é contra, para mim. O Jorge é contra. Então, percebi bem, João. Claríssimo. Acho que foi claríssimo. Por isso mesmo é que o João não conseguiu. Não consegui, não. Por isso é que eu estou a trunfar, estou a trunfar, e trunfo com a maior carta possível, porque discordo absolutamente do Jorge. Acho que o 25 de novembro é uma data essencial para a construção da democracia em Portugal. Portanto, não vejo qualquer problema em haver uma sessão solene sobre o 25 de novembro. A verdade é que o 25 de novembro foi uma data que ficou simbólica, porque marcou a derrota de um projeto totalitário para Portugal, que existia, era real e que tinha forças políticas a defendê-lo, pelo triunfo das forças democráticas. E o que eu tenho muita pena é que o PS tenha mudado em relação ao PS 75-76, porque Mário Soares esteve na linha da frente a combater e a lutar contra esse projeto totalitário. E o 25 de novembro fazia parte da história do PS, como eu acho que deve continuar a fazer. O PS e feriado deveria ser, não foi nem o PSD. João? Eu já disse. És tu que costumas tirar o dia sempre, Vanessa, eu tiro sempre um dia de férias, portanto, para mim, devia. Não sei, acho que é uma questão secundária, não quero impor isso a toda a gente. Eu tiro um dia de férias porque, para mim, é um grande dia de liberdade e eu gosto de celebrar a derrota de projetos totalitários. Agora, dito isto, obviamente que eu não comparo o 25 de novembro ao 25 de abril. O 25 de abril derrotou uma ditadura existente. O 25 de novembro derrotou um projeto de ditadura, uma tentativa de ditadura. São coisas diferentes. Não comparo. Sem 25 de abril não teria havido 25 de novembro. Também é essa questão de precedência histórica e lógica. É óbvio, Susana, é óbvio. Mas isso não quer dizer que eu não celebre todos os anos o 25 de novembro. Tiro um dia de férias, como já disse aqui. Agora, quer dizer, se deve ser feriado ou não, isso não tenho opinião, não tenho opinião sobre isso. Não tenho opinião sobre isso. Aliás, imagino era uma proposta do Chega, não foi aprovada na Assembleia da República. Não, eu imagino que se fosse feriado íamos ver as pessoas todas de esquerda irem trabalhar com uma grande alegria. Não, isso do feriado seria o cúmulo e não tinha sentido nenhum. Só para responder ao João aqui duas coisas rapidíssimas. Bem, em primeiro lugar, é evidente que durante anos o 25 de novembro era exaltado por uma certa ala mais à direita dentro do Partido Socialista, o Sérgio Sousa Pinto, o próprio Mário Soares, etc. Mas nunca ninguém no PS se lembrou de fazer daquilo uma sessão solene. Portanto, dava importância à data, mas não havia uma sessão solene. Portanto, há aqui uma diferença, apesar de tudo. E em segundo lugar, quer dizer, um bocadinho de leitura mostra o início do fim do PREC foi no dia 11 de novembro de 75, quando foi assinada a independência da Angola e o PCP recebeu ordens de cima, de Moscou, a dizer: meus amigos, a festa acabou, aquilo que precisávamos de garantir está garantido, portanto, a festa acabou. E é isso, pronto, era isso que eu tinha a dizer. Próxima carta de Ouros, Luís Aguiar Conraria. Então não é que a Santa Casa deve dinheiro à maior organização criminosa do Brasil? É verdade, mas deixa-me só dizer que por mim é o contrário. Se houver feriado, ótimo.
Sessões solenes na Assembleia da República que acho que não servem para nada. Em relação a isso, isto de facto é uma anedota, quer dizer, nós neste momento ficámos a saber pelo Expresso que a Santa Casa da Misericórdia, via os investimentos que fez no Brasil, ali ficou a saber em novembro de 2023, portanto não foi assim há muito tempo, que tinha uma dívida, não é uma dívida enorme, mas é uma dívida de 40 mil euros, 200 mil reais, ao primeiro comando da capital, a maior organização criminosa do Brasil. A notícia, toda ela interessante, e claramente apanha as pessoas de forma ainda desprevenida, digamos assim, mas tem alguns detalhes interessantes, como o facto do representante da Santa Casa ter pedido ao funcionário da sua filial no Brasil para colocar a informação por escrito num e-mail, de forma a partilhar com os seus superiores em Lisboa, e ao que o gestor respondeu: só lá, isso não dá para registar uma coisa destas, uma dívida a uma organização criminosa. Mas pronto, isto é só para termos uma ideia em que é que a Santa Casa estava metida. Quer dizer, uma vez chamei, a pretexto das raspadinhas, escrevi um artigo sobre a Santa Casa, onde chamei a não tão Santa Casa, mas acho que de facto isto já passa o de não tão santa para passar a ser uma casa diabólica. E daí Portanto, os ouros é porque estamos a falar de dinheiro, não é? Exato, neste caso dívida. Ainda uma última carta nesta primeira parte, João Marcos de Almeida, a propósito dessas mudanças que se vizinham no Bloco Comunitário, e de que vamos falar na segunda parte. Tens uma carta de paus para o atual presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, anda a boicotar a reeleição de Ursula von der Leyen para líder da Comissão Europeia. Sim, Charles Michel anda a propor, a falar do nome do primeiro-ministro grego para ser ele o presidente da Comissão Europeia em vez de von der Leyen. Todos nós sabemos que há uma relação pessoal péssima entre Charles Michel e von der Leyen. Não gosto, que é mútuo, de resto. Quer dizer, mas Charles Michel pôr as suas simpatias, neste caso as suas antipatias pessoais, acima do processo democrático europeu. Vamos relembrar, von der Leyen foi escolhida pelo PPE para ser a candidata à presidência da Comissão Europeia. O PPE foi o partido mais votado das eleições europeias. Ora, Charles Michel, nos corredores, contra todo o processo democrático, ele que nem sequer é do PPE, é do Grupo Liberal, anda a tentar ver se encontra um outro candidato do PPE só para von der Leyen não ser presidente da Comissão Europeia. Quer dizer, isto é uma história verdadeiramente extraordinária e que revela a falta de cultura democrática, a falta de caráter, a baixeza que Charles Michel, aliás, mostrou, quer dizer, entre baixeza e incompetência durante 5 anos de presidente do Conselho Europeu, que foi uma desgraça, e está a acabar o seu mandato da pior maneira possível. Por isso, paus. E é com esta carta de paus que terminamos a primeira parte. Posso acrescentar uma frase? Posso? Claro. Para as pessoas que não se lembram, este Charles Michel foi aquele que há uns tempos apareceu naquelas notícias em que havia aquelas situações em que ele e von der Leyen, que estão ao mesmo nível, digamos assim, hierárquico na União Europeia, eram recebidos por chefes de Estado estrangeiros e havia apenas 2 cadeiras, uma para o chefe de Estado estrangeiro e outra para o Charles Michel, que sentou, e depois a von der Leyen estava ali ao lado de pé sem saber o que fazer consigo mesma. Foi na Turquia, Luís, com o Foi Erdogan. na Turquia, foi com o Erdogan, pronto, Que é eu não estava a lembrar da situação. Um sexista que quis tratar mal von der Leyen por ser uma mulher e Charles Michel deu cobertura, exatamente. Portanto, eu acho que aqui, portanto, nós aqui tivemos uma discussão antes de começarmos o programa sobre se isto era machismo ou se não era machismo, e aqui é interessante o João a defender que isto era machismo e ali a Susana e o Jorge a dizerem que não, mas eu acho que sim, que aqui pode haver de facto alguma atitude machista há indícios passados que suportam essa hipótese. Foi machismo por parte de Erdogan e Charles Michel alinhou. Mas Charles Michel deu cobertura, claro, quer dizer, podia ter dado ali uma bufatada de luva branca, que era ter ficado de pé e ficava o Erdogan sentado sozinho, não é? Exatamente. E depois isto passou-se mais que uma vez, não foi só isso, depois houve outra sessão em cumprimentos em que os líderes árabes se recusavam a cumprimentar a senhora. Ok, eu calmo. É isso, e calamos-nos nós também nesta primeira parte do Fora do Baralho, voltamos já a seguir.
A diferença que vai entre uma paranoia e uma personalidade normal é uma linha, muitas vezes, difícil de definir. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 5. Não é pecado. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Chegou de surpresa, em plena noite eleitoral, o apoio de Luís Montenegro em nome do Governo e da AD a uma eventual candidatura de António Costa à presidência do Conselho Europeu, e parece que a via está aberta e cada vez mais evidente essa caminhada rumo ao Conselho, mas as cartas na mesa, ou melhor, os pratos na mesa, são só a partir de segunda-feira, já que a discussão começa num jantar informal entre os líderes da União Europeia, dos 27 Estados-membros, incluindo, lá está, o primeiro-ministro português Luís Montenegro. É a jogada da semana do Fora do Baralho. Jorge Fernandes, se tivesses de apostar, António Costa já vê a luz ao fundo do túnel, conta com o empenho de Pedro Sánchez e de Olaf Scholz, portanto Espanha e Alemanha. É possível que tenham o apoio de Emmanuel Macron, o presidente francês, e do negociador pelo Partido Popular Europeu, Mitsotakis. A ser o próximo presidente do Conselho Europeu é uma boa escolha? Não, acho que não. Acho que António Costa não será uma boa escolha para o Conselho Europeu. Bem, eu deixei-me esclarecer aqui rapidamente que eu não acredito nem gosto do nacionalismo bacoco que fica deslumbrado quando um português ocupa um cargo internacional de prestígio. De resto, ao longo dos anos, lembro-me bem de como o regime foi celebrando os feitos de vários portugueses em cargos internacionais e de como isso iria ajudar imenso Portugal na política internacional, no soft power. Eu confesso que ainda não vi qualquer benefício. Continuo à espera, por exemplo, que o país colha benefícios da presença, sei lá, do engenheiro Guterres nas Nações Unidas. Mas, enfim, esperarei sentado. Dito isto, portanto, tirando o nacionalismo bacoco de lado, portanto, a única coisa que me resta é tentar olhar para o candidato com a forma objetiva possível, sabendo eu que tenho os meus enviesamentos e que, ao longo dos anos, critiquei António Costa por não ter uma ideia mínima de país e por ser um mau governante. E, portanto, não vou fingir aqui que faço uma análise objetiva, não é? A minha ideia sobre António Costa mantém-se inalterada. Não, eu não acho que ele tenha uma ideia da Europa, uma ideia do que é o futuro do mundo. Nunca ouvi falar de uma forma especialmente interessante ou sofisticada de assuntos internacionais. Quer dizer, basta irem ao YouTube, põem um vídeo de António Costa a falar inglês. Eu sei que isto pode parecer elitista e que ele é de uma geração que não sabe falar francês. Quer dizer, estamos a falar de alguém que vai ter literalmente que andar em viagem, enfim, imensas vezes pelo mundo. Olha, por exemplo, ontem na fotografia oficial do G7, lá estava Charles Michel a representar a União Europeia. Quer dizer, é preciso dominar dossiês, ter uma ideia do que é o mundo, da história, de falar em inglês, quer dizer, o mais perfeito possível. Eu recordo sempre o grande artigo que o Miguel Pinheiro uma vez escreveu no Observador, em janeiro de 2023, em que ele mostrou, que ele basicamente mapeou a vida toda do António Costa e basicamente a vida de António Costa ocorreu toda num raio de 5 km quadrados. Literalmente, a escola primária, o liceu, a universidade, os sítios onde trabalhou, a Câmara Municipal, os ministérios, o primeiro-ministro. Eu acho que a Europa poderia, não sei, beneficiar de alguém com mais mundo, que tivesse... Já agora, o título desse artigo é O Pequeníssimo Mundo de António Costa, para quem quiser googlar. É um grande googlar. artigo, quer dizer, é um artigo que num tom de blague, de brincadeira, que diz muito sobre o que é o que é António Costa. E eu, portanto, acho que a União Europeia beneficiaria. Há quadros muito bem preparados na União Europeia, há gente que tem outro tipo de preparação, que já teve experiência internacional em vários países, que fala várias línguas, que tem uma leitura mais densa e profunda do que é a Europa e os seus desafios.
quer dizer, há quem se contente com elites medíocres, mas que cumprem, têm o cartão do partido, estão no sítio certo na hora certa. Eu não me contento, e acho que em Portugal não é possível termos elites melhores. Acho que pelo menos era bom que na Europa isso fosse possível. João Marcos de Almeida, o processo influencer deixou de ser um obstáculo para António Costa. Pergunto-te isto e já agora se concordas com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Entrevistámo-lo no Direto ao Assunto da Rádio Observador esta sexta-feira. Ele defende que António Costa não vai ser um sindicalista a representar Portugal no Conselho Europeu para ir daqui ao encontro, neste caso, do que estava a dizer o Jorge sobre essas funções e o papel que António Costa pode ter enquanto Presidente do Conselho. Sim, claro que não vai. Mas eu discordo do Jorge. Agora, isto para mim é um desafio, porque eu discordo do Jorge, mas não quero defender António Costa, porque eu concordo com o que o Jorge diz sobre António Costa. Agora, vamos lá ver, eu vou fazer 3 pontos para mostrar porque é que discordo do Jorge. Primeiro ponto. Esta história, o Jorge fala em termos muito gerais. Não é? Não há uma pessoa melhor preparada que António Costa para ser Presidente do Conselho Europeu. É óbvio que há, até deve haver muitos. Mas não é esse o ponto. O ponto é o seguinte. Neste momento há um acordo entre o PPE e o Partido Socialista Europeu em que o Presidente do Conselho Europeu vai ser um socialista. Portanto, é um socialista, há um acordo. Porquê? Para os socialistas no Parlamento Europeu votarem em von der Leyen para Presidente da Comissão Europeia. Há um acordo entre os 2 maiores grupos políticos europeus. Tem de haver sempre esta contrapartida. Mas há este acordo. Portanto, a partir do momento que há este acordo, há 3 candidatos possíveis à presidência do Conselho Europeu. E não vale a pena inventar mundos perfeitos que eles não existem. Há 3 candidatos. António Costa, Pedro Sánchez e a Primeira-Ministra dinamarquesa. Eu devo dizer que dos 3 prefiro que seja António Costa. Acho que prefiro António Costa a Pedro Sánchez. João, mas António Costa já não é Primeiro-Ministro. Jorge, mas eu posso acabar de falar? Podes, mas já António Costa já não é Primeiro-Ministro. Mas eu não disse que eram 3 atuais Primeiros-Ministros. Eu disse que há 3 candidatos socialistas que podem ser Presidentes do Conselho Europeu. Desculpa, Jorge, não és tu que apresentas os candidatos socialistas. São eles que falam entre eles. E chegou-se à conclusão que há 3. António Costa, Pedro Seixas, Primeiro-Ministro dinamarquesa. António Costa, eu prefiro António Costa a qualquer um dos outros 2. Portanto, só estas 3 é que podem ser. Agora, também sei que a maioria dos líderes do Conselho Europeu neste momento preferem António Costa. A maioria das pessoas que sedam no Conselho Europeu, dos 27 líderes dos Estados-membros, neste momento António Costa é o nome que é preferido pela maioria. Tu tens toda a razão na tua pergunta, Vanessa. O caso influencer pode ser ainda usado, sobretudo por países nórdicos que não desistiram da candidatura da Primeira-Ministra dinamarquesa e podem usar isso contra António Costa. Neste momento, o cenário mais previsível é que António Costa seja o Presidente do Conselho Europeu, mas ainda há esse ponto de interrogação e, portanto, nada está decidido e nada estará decidido até ao Conselho Europeu formal do final de junho. Agora, eu também queria só fazer mais 2 pontos rapidamente. O Jorge está a exagerar a importância do poder do Presidente do Conselho Europeu. O Presidente do Conselho Europeu, na verdade, eu trabalhei na Comissão Europeia quando foi negociado e assinado o Tratado de Lisboa. Aliás, era uma das coisas em que eu trabalhava no gabinete do Durão Barroso. O Presidente do Conselho Europeu é um Secretário-Geral do Conselho Europeu. É um Secretário-Geral dos Estados-membros. Não tem competências próprias. O Presidente do Conselho Europeu representa a União Europeia na política externa e organiza e modera as reuniões do Conselho Europeu. Não faz mais nada. Não tem recursos financeiros da Comissão Europeia. Não tem autoridades próprias como tem a Comissão Europeia em matérias de política de concorrência, de política de comércio, de política agrícola comum, de política de pescas, de política de energia. Então, o Presidente do Conselho Europeu é, no fundo, uma pessoa que, acima de tudo, tem que servir para procurar compromisso e consenso entre os 27 líderes dos Estados-membros. E para isso, nisso António Costa tem experiência, até pelo que fez na Geringonça. Obviamente que tem experiência, quer dizer, e nada me diz que garanto que António Costa não fará um papel pior do que Charles Michel.
Isso tenho a certeza absoluta. E mais uma vez Este é o volto a lugar das dizer, apostas. Entre António Costa e Pedro Sánchez, ou António Costa e a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, eu prefiro António Costa. Apesar de tudo isto, não tem a ver com nenhum nacionalismo bacoco, Jorge. Não tem nada a ver com o nacionalismo. Último ponto. Luís Montenegro tinha que apoiar António Costa, e mais uma vez eu falo da minha experiência. Quando era um governo socialista com Sócrates a primeiro-ministro em 2009, eles apoiaram Durão Barroso. O governo português apoiou Durão Barroso para o segundo mandato da Comissão Europeia, e era fundamental para Durão Barroso ter o apoio do governo do seu país, mesmo sendo de outra família política. E na altura, a maioria dos dirigentes do PS apoiaram Durão Barroso para um segundo mandato. Luís Montenegro limitou-se, como ele disse, a seguir o princípio da reciprocidade, e acho que fez bem. Obviamente que eu tenho um interesse próprio, e reconheço aqui o interesse próprio, porque eu beneficiei de Durão Barroso ter um segundo mandato, porque eu tenho trabalhado na Comissão Europeia, não estou a esconder nada disso, mas eu assisti e acho que a posição do PSD é uma posição coerente, a posição do governo. Mas já que falas nisso, uma coisa é a posição, a substância, outra coisa é o momento que Luís Montenegro escolheu para anunciar esse apoio. Foi logo na noite eleitoral. Foi para desviar atenções do resultado da AD, que perdeu? Calculo que sim, isso tem que se perguntar a ele, mas calculo que sim, ele nunca o dirá, mas se fez, foi do... Quer dizer, eu não dou muito valor a isso, também não desvalorizo. Fez o que tinha a fazer e, sobretudo, mostrou na altura um contraste em relação a Pedro Nuno Santos, porque apareceu como, no fundo, o primeiro líder dos principais partidos portugueses a apoiar formalmente António Costa. Obviamente que Pedro Nuno Santos apoia António Costa, isso é óbvio. Mas acho que Luís Montenegro fez bem, e já que tinha que apoiar, porque não logo e anunciar dias mais tarde? Politicamente não fazia sentido. Portanto, eu acho que ele escolheu a altura certa para apoiar António Costa. E além de invocar o princípio da reciprocidade de Jorge Fernandes, haverá aqui também outro tipo de contrapartida em jogo? Obviamente que há contrapartidas em jogo, Montenegro. Obviamente, Jorge. Mas, obviamente... Como é que tu sabes que há contrapartidas em jogo? Mas posso falar ou não posso? Não, mas obviamente... Posso falar? Ele deve estar a falar, ele deve querer falar do orçamento, pá. Deixa lá dizer que... Deixa o Jorge falar e depois podes trunfá-lo. Não, só um tonto é que pode achar que não há um quid pro quo entre António... Aliás, não é por acaso que o próprio António Costa já veio esclarecer que ainda ele era primeiro-ministro e já tinha tido reuniões com Montenegro acerca disto. Foi público, António Costa já disse isso. E como é evidente, há aqui um quid pro quo entre isto e a aprovação do orçamento. Interessa a toda a gente. António Costa tem aquilo que necessita, o apoio indispensável do seu país para poder sequer sonhar com ser candidato, nem sequer estou a falar de ganhar, e naturalmente que Montenegro terá pedido em contrapartida que pelo menos António Costa mova a sua influência dentro do Partido Socialista para que o Partido Socialista apoie o orçamento. Quer dizer, isto é evidente. Olhando aqui para o apoio, nacionalismo bacoco ou não, Luís Aguiar Conraria, Chega e Iniciativa Liberal são contra apoiar António Costa nesta corrida ao Conselho Europeu. Da parte dos liberais, João Coutinho Figueiredo defende que se António Costa não reformou o país, como é que há de reformar a Europa? E defende também uma escolha que seja pelas ideias e não pela nacionalidade. Nestas lides diplomáticas e de influência, o que é que deve pesar mais? Olha, eu respondo às suas perguntas, mas posso voltar um bocadinho atrás e falar da questão da operação influencer. Porque me parece que o facto de se estar a discutir na Europa e se dar como adquirido que António Costa é um dos favoritos, de haver vários jornais europeus que falam do perfil de António Costa e de ninguém ligar patavina ao facto de ele estar a ser investigado pelo Ministério Público, isso mostra que o descrédito do Ministério Público português já chegou à Europa. Portanto, já nem na Europa, ou no resto da Europa, ligam àquilo que o nosso Ministério Público anda a fazer e anda a investigar. Porque, obviamente, que se o levassem a sério e se levassem essas suspeições a sério, António Costa não podia ser considerado um candidato sério a ser Presidente do Conselho Europeu. E, portanto, acho que isto é um atestado, o facto de se discutir isto tão abertamente é um atestado de minoridade ao Ministério Público, à Justiça e em geral e em concreto ao Ministério Público português. Depois, em relação às perguntas que me fazes, quer dizer, isto é evidente que se me perguntas em abstrato se devem ser pelas ideias ou pela nacionalidade, eu tenho que responder que é pelas ideias, quer dizer, ninguém vai responder isso que é pela nacionalidade.
Agora, o que eu acho é que quer o Coutinho Figueiredo, quer o Jorge, quer dizer, acho que têm demasiada fé nestas coisas das reformas e se acharem que há um presidente do Conselho reformista, que ele vai reformar as coisas e vai resolver os problemas institucionais da Europa. Quer dizer, isso é um tipo de fé nos líderes deste tipo de instituições em que eu não acredito. E em que eu não tenho, que é uma fé que eu não tenho, e portanto eu acho que isto aqui é simplesmente, temos de ser mais pragmáticos. Se calhar aqui estou mais na linha do João. Temos de ser mais pragmáticos e pronto. E portanto o Costa para mim é um líder como outro qualquer. Quer dizer, eu prefiro o Costa ao Pedro Sánchez, porque acho que o Pedro Sánchez deve ficar em Espanha a lidar com os fogos que anda a atear. Com os fogos que anda a atear em Espanha, portanto, acho que ele tem a obrigação de os resolver, não é fugir para a Europa. No caso da primeira-ministra dinamarquesa, não tenho nenhuma opinião sobre ela, portanto, não consigo comparar. Agora, acho que nós, portugueses, temos de ter noção de que para nós, Portugal, é absolutamente indiferente que seja o António Costa ou não. É esta coisa de acharmos que porque António Guterres é presidente da ONU, que o prestígio de Portugal cresce. Eu lamento, isto é uma coisa para as elites do país se andarem a entreter, quer dizer, o Egito não ficou com melhor, nós não temos melhor opinião do Egito porque o Brutus Gali foi secretário-geral da ONU, ou não temos melhor opinião do Luxemburgo porque já teve um presidente da Comissão Europeia, e não temos melhor opinião do Peru porque o Pérez de Coelhar foi... e portanto eu acho que acho que esta discussão, só para terminar, acho que isto é tudo bastante irrelevante e bastante paroquial, de facto. Eu nesse aspecto também sou obrigado aqui a concordar com o Jorge, não tanto no sentido de criticar o Costa, mas sim no sentido da importância que damos a isto, que acho que tem muito pouca importância para Portugal. Concordo em absoluto. Susana Peralta? Não, eu concordo completamente. Eu não quero saber se o Presidente da Comissão, quando era Barroso, ou agora se o Presidente do Conselho vier a ser António Costa. Desse ponto de vista estou completamente de acordo. Que seja português ou que seja espanhol ou finlandês ou húngaro, desde que faça bem o seu trabalho. Mas é a fé de Coutinho e de Jorge Fernandes já agora que te irrita? Agora, o que me irrita, quer dizer, há aqui várias coisas, quer dizer, bem, em primeiro lugar, esta ideia de que nós queremos um Presidente do Conselho Europeu pró-reformas. Eu tenho uma notícia para o João Coutinho de Figueiredo e já agora também para o meu querido amigo Jorge Fernandes. Eu não falei de reformas, nota. O SD... Não, tu não, é verdade. Tu não, eu também já... Tu achas que o Costa é rural. No fundo, tu estás... Susana, deixa-me só dizer. O Coutinho mostrou uma grande ignorância em relação ao que é o Presidente do Conselho Europeu. Ele não faz a mínima ideia de qual é o papel do Presidente do Conselho Europeu. Não. Portanto, isto não é questão de irritar. É ignorante. É lamentável. Também das negociações que ocorrem no seio dos grandes grupos da União Europeia, porque lá está, é isso que eu ia dizer, João. O grupo do qual faz parte o Partido Socialista de Portugal, do qual faz parte António Costa, ganhou 136 lugares no Parlamento Europeu. Portanto, é evidente que o Partido Popular Europeu ficou à frente e, de resto, o Partido Popular Europeu aumentou a sua influência e os socialistas e democratas diminuíram. Mas mesmo 136 deputados é o segundo mais votado e, portanto, faz sentido que para dar o seu apoio a von der Leyen queira lá ter uma pessoa socialista, um socialista europeu. Ora, dentro dos socialistas europeus, como o João já argumentou, o mais bem posicionado é António Costa, até porque andou a fazer campanha por isto durante bastante tempo, não só junto dos socialistas, porque ele é uma pessoa que tem amigos que vão desde o Orban ao Macron e, obviamente, à família socialista. Mais uma coisa também importante, relativamente à ideia de que quer dizer, o Luís Montenegro... De que forma é que isto também seria percebido junto dos nossos parceiros europeus e junto, digamos, de todos os amigos que Costa foi granjeando na Europa ao longo dos seus, para o bem e para o mal, e com, enfim, com os seus talentos que podemos apreciar aqui mais ou menos, de que forma é que seria entendido que o Luís Montenegro não o apoiasse? O Luís Montenegro tinha de ter uma excelente razão para isto depois também não criar muitos macaquinhos na própria... Susana, bastava dizer que é suspeito da justiça. Não, Susana, tens toda a razão. Susana, eu vou mais... Se levássemos a justiça a sério, bastava dizer isso. Luís, Susana, eu vou mais longe. Cá está, é uma... Susana, imagina o que era outros líderes do PPE apoiarem António Costa e Luís Montenegro não apoiar.
Seria completamente absurdo. Era completamente absurdo, portanto Montenegro não tinha escolha naquele... Teve bem, obviamente teve bem, não quero ser cínica relativamente a Montenegro, fez um bom discurso, fez um discurso democrático, mas sobretudo fez aquilo que tinha de fazer, porque isso seria completamente... E portanto, eu acho que aqui quem foi realmente muito provinciano foi, ou paroquial, ou lá o quê, foi Coutrinho, parece que queria o quê? Que agora Luís Montenegro ia ser... Não. Portanto, obviamente que os socialistas e democratas foram o segundo partido mais votado, claro que há aqui uma cozinha interna europeia da qual ele está mais do que ciente, até porque ele teve cá a von der Leyen 2 dias antes. Se Luís Montenegro não teve escolha, os nossos ouvintes vão ter, podem responder no Spotify a uma pergunta sobre António Costa e o Conselho Europeu, vamos deixar por lá. Segunda-feira as cartas vão ficar em cima da mesa, nesse jantar informal dos líderes europeus. Despedimos-nos, Susana Peralta, com uma homenagem. Desculpa. Queres despedir-te com uma homenagem? Esta música foste tu que escolheste. Fui eu que escolhi, é uma canção para dizer adeus à grande Françoise Hardy, que se foi embora esta semana, depois de muito sofrimento, e ela própria queria morrer há muito tempo, estava em grande sofrimento por causa de uma doença, foi uma grande defensora da eutanásia em França, que ainda não é legal, escreveu uma carta ainda em dezembro, foi o seu último ato político ao presidente Macron, de quem era apoiante, a pedir para, num gesto de empatia, que legalizassem a eutanásia. Isto é a voz da Françoise Hardy nova, a falar de como é que se pode dizer adeus a um amor difícil, e nós estamos a despedir-nos desta mulher incrível e de uma mulher também que simbolizou um momento da canção francesa com estas vozes que nos fazem sonhar. E o nome da música para quem quiser, quem quiser procurar. Comment te dire adieu, como dizer-te adeus, é a nossa maneira de dizer adeus à Françoise Hardy. E nós dizemos adeus aqui no Fora do Baralho, em português, em francês é só mesmo a Susana Peralta que sabe falar tão bem. Gostamos tanto de te ouvir, Susana. Eu sou a Vanessa Cruz, na próxima sexta-feira cá estaremos para mais um Fora do Baralho. Até lá, bom fim de semana e bons Santos Populares. Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux.